continuando, seu Ivo Silva, em 64, como é que foi, como é que o senhor já estava nessa época na verdade, né? Durante a Revolução, como é que a rádio se portou? Se portou bem. A favor da Revolução, contra, porque no Rio Grande do Sul tem um movimento contra, né? Mas aqui o próprio governo federal mandou um funcionário lá para vir da rádio. Então toda notícia que chegava tinha que passar pelo esse oficial, que era da Marinha, para não divulgar. Eu soube que a Diário da Manhã, se não me engano, entrou em cadeia com a rádio em que o Brizola falava no Rio Grande do Sul contra a Revolução. E isso também causou interventores do governo local, tal, com armas, tudo para segurar a barra, né? A Jornal Verdade tentou fazer isso também? Não. A Jornal Verdade ficou quietinha, né? Inclusive, assim que estourou a Revolução, a Marinha mandou um oficial lá para a rádio. Não houve mais nada. Louco. Está gravando, né? Tá. Uma coisa que o senhor se lembre que tenha ocorrido durante esse tempo que o senhor trabalhou em rádio, alguma coisa que eu não lhe perguntei. Tem muitas coisas interessantes na rádio. Assim, na hora não. Silvio, como é que o senhor vê a rádio hoje? Comparando com a época que o senhor viveu no início. O rádio hoje, depois que o enlataram, acabaram com ele. Eu acho que na época que não era enlatado era muito melhor. O enlatado acabou com o rádio. E vai acabar mais ainda. O senhor nasce então que mesmo com a televisão, mesmo com o aparecimento da televisão, se o rádio tivesse criado outros... Continuado naquela, como era antigamente, eu acho que não teria saído tanto. Aí que começaram a enlatar e acabaram com... A primeira rádio do estado foi a Rádio Clube de Blumenau, né? Que veio, né, em 35, por aí ela já estava no ar. A Rádio Guarujá, que foi a primeira, né? Em Florianópolis. Foi a primeira em Florianópolis. Ela recebeu alguma influência da Rádio Clube? Não, eu acho que ela recebeu influência foi da Rádio Atlântica de Santos. Ela entrava muito bem aqui e tinha um programa de oferecimento e o povo de Florianópolis mandava pedir lá em Santos. Procurou imitar então a programação dessa rádio? Imitado. Agora já quando começou a imitar, inclusive até as músicas. Era sobre as ondas, viajando pela Itália, era isso que tocava mais lá em Santos, é o que nós tocávamos aqui também. A música bem. E o senhor me falou que entrou trabalhando na rádio como operador, né? E eu queria que o senhor me contasse um pouquinho da sua vida dentro da rádio, assim. O senhor foi o primeiro operador, o que o senhor fazia, depois passou a fazer o quê? Eu fui operador muito tempo, depois fui para a Rádio Jornal Verdade, como operador, depois passei a gerente. Na época que o senhor ficou na Guarujá, o senhor era sempre operador? Era operador. Não fazia eventualmente outras coisas? Na época eu fazia, fazia transmissão de futebol, que era a parte de operação. E outros encargos dentro da rádio, eu trabalhei no escritório. Depois eu passei para o Jornal Verdade como operador, como técnico da emissora. E depois fui a gerente, depois fui diretor, quase de tudo dentro do rádio. E quem... Menos falar. Nunca falei no rádio. Ah, não? Nunca. Interessante. A primeira vez que eu falei no microfone foi na televisão naquele dia. Nunca tinha falado em rádio. Ah, não? Nunca. Quer dizer que o senhor podia então ter trabalhado em qualquer outro ramo? Quer dizer, o senhor não tinha um contato direto com o público? Não, assim, direto não. Nunca falei. Interessante. O senhor falou que era técnico, né? E o seu Assis Cabral Tejo me disse que quem construiu o primeiro transmissor de rádio aqui
Foi Eu volto a ver. isso. O senhor participou dessa Não. construção? Nessa época eu não conhecia o Câmara. E ele trabalhou depois com o senhor na Guarujá? Trabalhou. Eu aprendi muita coisa com ele. Eu volto a ver. Ele era o quê? Ele era engenheiro formado, formou nos Estados Unidos. Quer dizer que eles eram mais velhos? Ele era mais velho. Sim, mais conhecimento. O senhor sabe de mais alguém que tenha ajudado nessa construção, que tenha participado do transmissor? Não. Ele fez para Guarujá já? Agora já. Isso, e antes, como é que era feito? Era o Antes ele fez o alto-falante? alto-falante. Ah, daí ele construiu e depois montou a rádio. É. Falávamos há pouco sobre a censura exercida sobre as emissoras de rádio e televisão. No caso, em Santa Catarina, mais sobre as emissoras de rádio. Um fato pitoresco que aconteceu no início do governo Médici, quando havia um grande número de manifestações voltadas com a censura. Sempre os agentes do Departamento de Polícia Federal foram educados, como eu falei há pouco, no cumprimento da sua tarefa, de transmitir a orientação sobre a censura. E nunca tiveram necessidade de estar armados para nos entregar um documento. Como não havia uma hora estabelecida, era a hora que eles poderiam chegar com o documento, houve uma oportunidade em que um desses agentes se fez acompanhar de um soldado do Exército fardado e com arma nos estúdios da Rádio Guarujá. Manifestei então a minha estranheza, dizendo a ele que eu já conhecia aquele agente, mas que ele não tivera nenhuma necessidade antes de chegar acompanhado de um soldado para o cumprimento da sua missão. Não havia no Departamento de Radiojornalismo da Rádio Guarujá nenhuma hostilidade contra ele. Não estávamos armados de nada. E que eu lamentava imensamente que ele estivesse em companhia de um soldado que poderia muito bem estar cuidando do paiol do batalhão, porque na Rádio Guarujá não teria nenhuma reação contra o governo, nem contra qualquer manifestação, porque cabia, conforme a orientação da direção da emissora, obedecer às determinações da censura. O agente ficou muito sem jeito e prometeu que não se repetiria. Graças a Deus não se repetiu. Já era suficiente ele cumprir a missão de censor. Não tinha então um censor permanente ali revisando todas as notícias? Não havia esse censor. Mas, por determinação do Dentel, toda e qualquer matéria jornalística, todo e qualquer texto que se fizesse para transmissão pelo rádio, era obrigatório ter cópia. E apresentar a censura sempre que fosse solicitado. E, naturalmente, havia, no Departamento de Polícia Federal, deveria ter um sistema de rádio escuta para acompanhar o cumprimento das determinações. Não havia no estúdio ninguém com a função de censor. Havia, até pela repetição de fato, uma situação muito estranha. A autocensura. A preocupação de saber, posso ou não posso divulgar? E esse medo fica. Esse medo ainda permanece. Hoje já se tem uma nova visão, especialmente na área do jornalismo impresso. O rádio continua temendo a cassação da concessão do canal. Eu não já fiz essa pergunta, mas a partir de quando que a programação das rádios começou
especialmente na Guarujá, começou a ser gravada. Porque no início era sempre ouvido, né? Era tudo ouvido. Não, esse já é não interfere com um período revolucionário. Há uma determinação de muitos anos, já bem anterior à Revolução de 64, que as emissoras de rádio devem gravar a sua programação normalmente. Seja ao vivo ou gravada, ela deve ser gravada por determinação do DENTEL. E ainda hoje permanece. Então não havia maior ou menor preocupação com a gravação, porque já era uma determinação anterior. Não, mas a minha intenção, a pergunta é saber, porque eu tenho a impressão que no início o rádio era feito um pouco mais de arte. Era aquela coisa na hora, as próprias novelas, né? Eram feitas, então tem que ter um máximo cuidado para não se errar, saber superar aquilo sem deixar aparecer, né? E hoje em dia, algumas emissoras, eu não sei qual é a situação agora já, mas assim, algumas emissoras têm a programação desde de manhã até o final da transmissão, totalmente gravada, feita anteriormente, um dia antes, eu não sei como é que é. Isso parece aí, que mecanizou um pouco e reduziu bastante a equipe também, né? Este já é um outro aspecto da profissão. O radialista, aquele que faz o rádio em Santa Catarina e no Brasil, enfrenta hoje um problema seríssimo. A cada dia que passa, as emissoras vão se automatizando. O progresso da tecnologia está tirando dos profissionais o lugar para trabalhar. Um dia, talvez, num livro de ficção científica, se possa imaginar que um equipamento consiga imitar com perfeição a voz humana. Quando esse dia chegar, o rádio vai sentir imediatamente a sua ação. Todo o equipamento novo que chega para as emissoras de rádio, ele traz consigo um problema. Um equipamento novo normalmente reduz o mercado de trabalho. O ouvinte do rádio não tem grande proveito com a chegada de um equipamento novo. Quem tem é o empresário do rádio, que terá, então, necessidade de menos um funcionário, menos 2 ou menos 3. Hoje, as emissoras, algumas delas, a maior parte delas, grava a sua programação inteira. Um gravador causa pouco problema. Ele não tem necessidade de tirar férias, ele não recebe 13º salário. Quando muito, uma assistência técnica rotineira de 30 em 30 dias, e não causa nenhum problema, também não chega atrasado, também não fala mal de ninguém. E nas emissoras de frequência modulada, é também muito frequente que aconteça o seguinte: mesmo aquelas que estão fazendo hoje programação ao vivo, estão fazendo dotadas de equipamento sofisticado, que permite ao locutor ser ao mesmo tempo o operador. Ele faz então o trabalho de dois, o do locutor e do operador. Já está falando nessa parte técnica, como é que era equipada a radiodifusora na época? Já tinha gravador de fita? Como é que era? Naquela época já havia o portátil? Não, os gravadores portáteis eram muito raros. Os primeiros surgiram em 1963, 64, mas eram realmente muito rudimentários. Os gravadores eram aqueles grandes de rolo, e razão porque, na época, a programação praticamente toda era ao vivo. Gravar era um privilégio para algumas situações. Agora, o uso maior era o gravador portátil, praticamente ele estava começando. Ele era portátil, mas nem tanto, era muito pesado para ser levado com facilidade a todos os lugares. Hoje, um gravador se coloca até no bolso do paletó. A Rádio Cultura fazia transmissões externas, por exemplo, uma partida de futebol, apesar de ter um equipamento pesado? Não, o equipamento de transmissão de uma partida de futebol, de 1964 para cá,
ele foi diminuindo cada vez mais de peso. Era um pouco mais pesado o equipamento usado na época em que se trabalhava em Joinville, até 1965. Era um transmissor de equipamento dotado de válvula, então, portanto, pesado, pesando uns 5 quilos. Hoje, o equipamento utilizado não ultrapassa 1 quilo. Então, se reduz o peso também. Agora, já em outro aspecto, tivemos as músicas que eram transmitidas, os programas musicais eram música na moda, tinha música clássica. Isso eu pergunto tanto em Joinville quanto aqui. Tinha ainda esses programas de oferecimentos musicais, eram pagos, como é que era? Os oferecimentos musicais foram realmente... havia, todas as emissoras de rádio havia. Depois foram disfarçando os programas dos oferecimentos. Ao invés de ser diretamente o oferecimento, se fazia então através de carta, programas por telefone, quando uma pessoa oferece a música a uma pessoa amiga, uma pessoa que é cara. Mas a programação musical das emissoras de rádio foi evoluindo com o tempo. Na década de 60, entre 1960 e 1970, havia horários para a programação musical. Uma programação, uma música mais jovem, avançada, Roberto Carlos estava começando, o Elvis Presley era ídolo da juventude mundial. O horário mais apropriado para o Elvis Presley ou para o Roberto Carlos cantar, para um deles cantar para o público, era a partir de 9 horas da manhã, ou entre 2 e 6 da tarde. O horário do meio-dia normalmente era destinado a uma música mais selecionada, música orquestrada. Na parte da manhã, bem cedo, já a programação se preocupava muito com música regional. E à noite, era muito comum que houvesse um programa com valsas, ou um programa com música clássica. Isso era a coisa mais comum. Depois, naturalmente, de uma novela. Um horário nobre do rádio, antes do Jornal Nacional, começava às 8 horas da noite. Normalmente as emissoras tinham uma novela antes da televisão. E com a televisão, como é que ficou? O horário nobre do rádio passou a ser diferente. Ele deixou de ser nobre à noite. Ele passou a ser nobre no período da manhã até a tarde, até às 16 horas, 18 horas. A partir daí, o rádio sofre intensa interferência, intensa concorrência das emissoras de televisão, o que não lhe permite grande audiência. O rádio hoje, em Santa Catarina, talvez nem esteja aproveitando o espaço que lhe é destinado devidamente. Esse programa de oferecimentos musicais, aqui na Guarujá e também na Rádio Cultura, no início eram pagos, as pessoas iam lá e pagavam uma quantia mínima, não sei o que. No início era assim, né? Pagava, não sei dizer quantos. Já o pagamento pelos oferecimentos já havia sido superado quando a Rádio Cultura atingiu essa faixa onde nós estamos falando. Então, a Rádio Cultura já entrou com uma nova orientação. Ela entrou no ar, se não me falha a memória, em 1959. E já entrou então com uma nova orientação, uma nova ideia, um novo objetivo, que não se preocupasse tanto em cobrar pelo oferecimento musical. Então já não cobrava, mas isto já estava em fase de decadência a cobrança das músicas. E quanto às mensagens, uma das coisas que o rádio cumpria com grande eficiência eram os avisos, os comunicados. Algumas emissoras, aí dependia do critério de cada um, cobravam para transmitir as suas mensagens. Então alguém que estivesse em Florianópolis e quisesse transmitir uma mensagem a um parente ou um amigo que estivesse em Joaçaba, poderia pagar para transmitir essa mensagem num horário combinado. Mas isso com o tempo, especialmente na Rádio Guarujá,
deixou de acontecer. E na Rádio Cultura, ele sempre foi serviço de utilidade pública. Mas essa não é uma orientação generalizada. Ainda hoje, emissoras de rádio cobram para transmitir uma mensagem, um aviso, uma comunicação. Quanto à publicidade, como é que era na época de Joinville? Como é que era feito? Tinha um corretor, como era chamado, né, aqui, no início? Ou tinha agências lá, ou cada um vendia o seu programa? Havia agências, evidente. Agora o rádio sempre se baseou, o faturamento das emissoras de rádio sempre se baseou num aspecto muito interessante. As direções das emissoras sempre desejando estimular o seu empregado para que ganhe cada vez mais, melhor para o empregado, melhor para a empresa, sempre houve um estímulo para que o funcionário pudesse fazer o agenciamento da publicidade necessária, não só o seu programa, como para programas diversos da emissora. Isso fez com que a maior parte das emissoras de rádio não tenha um efetivo departamento comercial instalado, por ser considerado desnecessário. Todos os funcionários que puderem faturar estariam faturando. Então, a maior parte das emissoras de rádio de Santa Catarina não dispõe de um departamento comercial estruturado. A maior parte delas tem apenas um gerente que coordena todo o trabalho da equipe, mas os locutores e outros funcionários da emissora estão fazendo corretagem livremente, ainda que tenha a presença das agências de publicidade, a participação do profissional do rádio fazendo corretagem para ganhar comissão sobre esse faturamento é a grande maioria. Mesmo em Florianópolis, porque as agências de publicidade se preocupam muito mais em preparar um comercial para a televisão, que o faturamento é muito maior para a agência, do que se preocupar com o rádio. O rádio é esquecido das agências, como também é o jornal. As agências se preocupam prioritariamente com a televisão, que é o grande veículo de massa. E as firmas, elas, tanto na época de como agora, elas pagavam direitinho, ou era mais assim, tipo de ajuda a emissora, ou acreditavam já na força comercial do rádio, no início, pagavam em dia, tinha uma tabela, dava transferir, como é que era? A cobrança da publicidade feita, a cobrança das faturas era feita naturalmente por um cobrador autorizado pela emissora. Normalmente uma emissora tem o seu próprio cobrador. Agora, os agenciadores de publicidade que trabalhavam no rádio eram verdadeiros desbravadores, porque eles usavam um bocado também do seu prestígio pessoal com os anunciantes e outro de criatividade para convencer o diretor de um armazém a anunciar no seu programa. Eles, então, tinham uma capacidade imensa de argumento, criando textos, sem nenhuma técnica até, mas convencendo o anunciante da necessidade de anunciar no rádio. Então, eu considero que os agenciadores de publicidade, aqueles que trabalham no rádio, fazendo corretagem, são desbravadores na maior parte dos lugares onde estiver. Eles que criaram a necessidade de anúncio. Depois chegou a televisão. Mas esses comerciantes, principalmente comércio, de Santa Catarina, né? Os Joinville, eu não sei, as indústrias meio daqui diferentes, mas eles pagavam mesmo na hora, ou ficava aquela coisa de normalmente o pagamento não era feito à vista. Normalmente o pagamento era faturado, a emissora faturava. Quer dizer, então, a partir do momento em que estava assegurado o contrato de publicidade, passava a ser, então, de controle da emissora. A emissora se encarregava de determinar o cumprimento do contrato, com as inserções necessárias, a elaboração da fatura e a cobrança através do cobrador. E, evidentemente, o pagamento da comissão ao agenciador.
Então, normalmente o anunciante não pagava à vista o anúncio. Pagava com um prazo de 30 dias, 60 dias, conforme ele tenha combinado com o corretor. Em Joinville, já fazia também números na própria rádio para anúncio, não? Ou não era utilizado, ou era já encomendado? O jingle já é um comercial mais sofisticado e isso não era feito em Joinville. Normalmente Curitiba, São Paulo ou Rio de Janeiro que dispunham de estudos e equipe capacitada para produzir um jingle. Agora, eram feitos em Joinville comerciais das lojas locais que tornavam mais barato. Não era necessário viajar a Curitiba, São Paulo ou Rio de Janeiro para que o anunciante tivesse a sua mensagem transmitida na emissora de rádio. Isto era feito em Joinville, era uma das maneiras em que se usava o gravador. O gravador era usado para fins mais nobres no rádio. Hoje é muito mais fácil. O gravador teve a sua utilização generalizada para bem de todos. Antes, ele era elitista. Poucas atividades no rádio contavam com a efetiva participação do gravador. Entre as atividades que contavam estava a novela. O anunciava, na época de além das lojas, as indústrias também tinham de fora ou só locais? Os anunciantes são aqueles tradicionais, né? Todos aqueles fabricantes de produtos de beleza, de limpeza, ou fabricantes de remédios, todos esses procuravam anunciar. Além, evidentemente, das empresas que se destinavam a vender roupas, calçados e objetos de uso pessoal ou particular. Normalmente, uma indústria não tem necessidade de anunciar o seu produto. Em Joinville mesmo, apenas a Fundição Tupi estava marcando presença já naquela época, patrocinando um programa na madrugada, entre 5 e 7 da manhã, destinado ao trabalhador que estava levantando para se dirigir ao trabalho. Não havia, então, necessidade da indústria fazer o anúncio, porque a Fundição Tupi, no caso, para vender conexões, não precisa anunciar em Joinville, precisa anunciar em São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, Londres, Paris. O marketing da empresa recomenda que esse anúncio não seja feito em Joinville, porque a empresa já é conhecida. Então, o rádio vivia basicamente do apoio que recebia do comércio em geral, normalmente do médio e grande comércio. E de fora? De fora, os anunciantes tradicionais, como sabonete de Recife, pasta de dente, esses anúncios, Coca-Cola, sempre marcaram presença. Hoje, se vê na televisão, é a repetição daquilo que já se via há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Há 30 anos, a Coca-Cola já anunciava, Colin já anunciava, Colgate já anunciava, com publicidade tão insinuante que até hoje um sorriso é um sorriso Colgate. E os programas de auditório em Joinville? Era uma vez por semana ou não era fixo? Como é que era? E o que tinha nesse programa? A Rádio Cultura, como ela já nasceu sem ter condições de ter um programa de auditório. Raras foram as vezes que promoveu o programa de auditório num cinema local. As outras rádios de Joinville? A radiodifusora dispunha de um auditório e fazia com regularidade um programa de auditório. Nesses programas eram apresentados os artistas da terra, calouros, brincadeiras, sorteios, distribuição de brindes. O que se faz hoje num programa de auditório de televisão, o que Flávio Cavalcante faz hoje na televisão, o rádio já fazia naquela oportunidade. Como é que se explica essa não condição da Rádio Cultura de fazer um programa de auditório? Ela devia ser cobrado? Como é que é? Porque não tinha pessoas? Não, quando se realizava, a Rádio Cultura fez programas de auditório, mas não tinha assim vamos dizer assim, como rotina. Eram programas especiais. Por exemplo, um programa de auditório para comemorar o Dia da Criança ou o Dia das Mães. Eram ocasiões especiais que a Rádio Cultura tomava a decisão de fazer um programa de auditório.
E aí, nesses programas eram cobrados ingressos. A arrecadação servia para cobrir despesas com a transmissão do programa, com a aquisição dos prêmios, que nem sempre os prêmios eram oferecidos pelo comércio local. Quando havia necessidade de comprar, o dinheiro para o pagamento desses brindes saía da arrecadação. E quando havia esses programas, que tipo de público, a que tipo de público se destinava? Era uma coisa que mais da elite ou era... A elite nunca participou muito de programas de auditório. Eram classe média, classe B, C. A classe A não participava normalmente dos programas de auditório. Só em casos muito especiais, com a presença de grandes artistas da época, poderia acontecer a presença de público classe A. Normalmente, classe B e C eram os que compareciam aos auditórios. Crianças, especialmente. No domingo havia uma diversão para as crianças. Assistir um programa de auditório, concorrer a um brinde. E as novelas? A Rádio Cultura tinha novelas? Sim, tinha novela. Já tinha um pequeno cast de rádio-teatro que não tinha, vamos dizer assim, o mesmo porte de uma emissora concorrente. A Rádio Difusora tinha um melhor cast de rádio-teatro. Por isso tinha, inclusive, 2 novelas na época, ao vivo. A Rádio Cultura não tinha uma grande equipe. Então, a Cultura em Joinville foi a primeira a se dedicar à transmissão de novela gravada. Então, ela comprou novela. A novela dava audiência, substituindo o Castro. O Castro, porque ela não dispunha disso aqui. Não dispunha de uma boa equipe de rádio-teatro. Razão porque ela teve que recorrer à gravação das novelas. Pode-se dizer que a Rádio Cultura, então, tentava superar essas coisas assim, de programa de auditório, novelas, no jornalismo, pode-se dizer isso? Sim, ela procurava compensar e superar essas dificuldades. Ela não tinha nessa área... Perfeitamente. E o público estava aceitando bem o trabalho. Estava aceitando bem o trabalho da Rádio Cultura. Tanto é que ela não demorou um tempo, ela liderou as audiências de rádio. E por muitos anos, a maior parte da existência da Rádio Cultura em Joinville, ela foi líder de audiência. E ainda hoje é. Ainda hoje, a Rádio Cultura de Joinville é líder de audiência na região. Participaste de novelas, de 2 novelas, foi lá ou aqui na Guarujá? Não participei lá, em Joinville. Novelas, não me lembro agora os títulos da novela, mas tive pequenos papéis, bem pequenos, que as novelas já não... O caso da Rádio Cultura era pequeno, ela não poderia se aventurar a fazer uma novela de grande porte. Fazia novelas com um número reduzido de capítulos, 20, 30 capítulos, novelas de curta duração, apenas para marcar a presença, enquanto não recebia uma novela gravada, ou entre uma e outra. E quem fazia esse roteiro? Normalmente esse roteiro era feito por mais de uma pessoa, para facilitar o trabalho. Mas sim, Joinville. Nunca a Cultura comprou os textos como aqui, eu não sei se era Guarujá, 10 da manhã, que mais tarde passou a comprar os textos de São Paulo, Rio, não sei. É bem provável que os textos que eram feitos em Joinville tivessem sido comprados e reescritos até. É bem provável, porque realmente eu não me recordo de ter a certeza que os textos não eram escritos, não eram comprados. Tenho a impressão que podiam ser até adaptados a uma situação. Quem tem prática na elaboração de um roteiro de novela não terá dificuldade de fazer esse tipo de adaptação. Aqui, tu atribuiria o fim das novelas no rádio? Tudo tem seu tempo. E com a chegada da televisão, a novela da televisão se tornou mais interessante por mostrar a imagem. A grande arma da televisão é a imagem. O Direito de Nascer, ou qualquer outra novela na televisão, certamente ela iria substituir
a novela no rádio. A novela no rádio acabou no momento em que as novelas iniciaram na televisão. E o texto, a fala dos atores, é a mesma coisa. Se você estiver numa sala ao lado e a televisão estiver noutra, ligada, você não perde nada da novela. Apenas a televisão acrescentou um dado importantíssimo, a imagem. Como é que eram os efeitos especiais nas novelas de Virgílio? Como é que tinha contra-regras, comprava um disco, aqueles tons? Havia o sonoplasta que cuidava da colocação no lugar certo da trilha sonora, sempre que houvesse possibilidade. E na ausência de efeitos especiais gravados em discos que o sonoplasta pudesse colocar num momento qualquer, havia então contra-regra dentro do estúdio para fazer os efeitos sonoros necessários. Era um trabalho realmente exigia grande habilidade. As entrevistas, não era perfeito? Sempre aconteciam imprevistos. Não me recordo agora de um caso específico, mas as entrevistas aconteciam e sempre muito engraçadas. Muito engraçado. Mas os atores conseguiam superar aquelas dificuldades momentâneas. Nessa época, as novelas eram ao vivo. Ao vivo, sim. Ao vivo. E Aqui em Florianópolis, a Rádio Diário da Manhã teve um caso de rádio teatro de grande respeito, de nível nacional até. E foi a Rádio Diário da Manhã, provavelmente a última emissora em Santa Catarina a dispor de um caso de rádio teatro. a gente estava falando sobre o fim das novelas, nos motivos que seria televisão. Mas agora já, se não me engano, as novelas terminaram antes da televisão, bem antes até. Terminaram antes porque a Diário da Manhã, ela contratou a maior parte dos atores que trabalhavam na Rádio Guarujá, acabando com as possibilidades da Guarujá de reagir, colocando outras pessoas no lugar. É um trabalho especializado. Ela não podia apelar para novela gravada, não daria? Não havia ainda uma produção de novelas, não era tão grande, gravada. Elas eram feitas ao vivo, em São Paulo, Rio de Janeiro, especialmente no Rio de Janeiro, Rádio Nacional. Então a Rádio Guarujá, ela usou esse recurso da novela gravada para substituir e colocava normalmente no mesmo horário. Não havia exatamente para disputar a audiência. Se a novela da Diário da Manhã começasse às 8 da noite, a da Guarujá também começaria exatamente para dividir. Mas a Guarujá teve naturalmente que recorrer às novelas gravadas para tentar superar a sua irmã em termos de rádio teatro. Falasse que a Rádio Nacional, as rádios aqui em Florianópolis, tentaram se espelhar na Rádio Nacional, né? Por algum tempo. Eu tenho a impressão que todas as emissoras de rádio do Brasil que existiam na época, elas refletiam um pouco daquilo que a Rádio Nacional era. A Rádio Nacional nasceu também, se trouxe se espelhar na Rádio Nacional ou se inspirou em outra? Qual é as ideias iniciais? Quando a cultura nasceu, ela já estava vendo um novo horizonte em termos de emissoras de rádio, mas a Rádio Nacional ainda liderava a audiência. A Rádio Nacional era, na época, até 1965, até 1960, 65, entre 60 e 65, o que é hoje, por exemplo, a TV Globo, em termos de televisão. Uma estrutura e onde se encontravam os maiores profissionais do país, no rádio. Grandes atores hoje das novelas que você vê na televisão começaram na Rádio Nacional. Realmente, modelo de rádio. E praticamente todas as emissoras procuraram seguir, e os profissionais que iniciavam suas atividades naquela oportunidade também acompanhavam. O resultado disso é que dificilmente haverá paralelo no rádio daqui para frente, com a Rádio Nacional, claro. Eu queria uma coisinha quando falando de música, eu não perguntei se tinha cantores, como aqui tinha a Maria, e entendido,
e outras, né? Que na Rádio Cultura tinha alguns cantores, fazia, ou promovia os grupos regionais, alguma coisa assim, de lá. Não, em Joinville, os artistas regionais, eles não conseguiram nunca sobressair. Havia cantores, sim, havia aqueles que tinham mais habilidade para interpretar música, mas nenhum deles conseguiu sair da região de Joinville. Todos eles tinham, vamos dizer assim, uma vivência profissional apenas na região de Joinville. Claro que tinha cantores como aqui, em outros lugares, mas nenhum com destaque. Por exemplo, o Ney de Maria se destacou em Florianópolis. Em Joinville, eles tinham mais ou menos um nível mais ou menos semelhante. E eles saíram dos programas de calor ou não? Já antes? Normalmente eles começavam a ir ao programa de calor depois de ter testado as suas qualidades numa festinha de amigos, com um violão e todos cantando, naturalmente estimulados pelos amigos. Normalmente, por isso, eram levados a um programa de auditório. Mas não partiram de Joinville para conquistar outras cidades, outros lugares. Eles não foram a São Paulo, a Curitiba ou ao Rio de Janeiro para tentar. Evidentemente, lhes faltava, talvez, possibilidade, faltava apoio, faltava até dinheiro, especialmente para tentar a vida em São Paulo ou Rio de Janeiro, onde eles precisariam ficar, provavelmente, muito tempo esperando um lugar ao sol. Pode-se dizer que a década de 70 até hoje, o rádio, assim, vamos supor assim, 75 em diante, pode comparar o início da década de 70, ou como é que está o rádio Hoje. a partir da década de 70 até hoje? Como é que se considera o rádio? Ele se modernizou. Primeiro, se modernizou em termos de equipamento. O rádio hoje dispõe de equipamento que lhe torna mais prático, mais rápido a comunicação. O transistor foi a salvação do rádio. O rádio hoje está presente em qualquer lugar graças ao transistor. E, em termos de serviço público, o rádio evoluiu muito pouco. Ele faz muito pouco, houve pouca mudança daquilo que fazia anteriormente. Acho que o futuro do rádio ainda é radiojornalismo. As emissoras de rádio hoje já podem se tornar distintas umas das outras. As emissoras de FM, de frequência modulada, poderão continuar cumprindo a sua tarefa de transmitir música selecionada para também um público selecionado que dispõe de aparelho FM. Mas brevemente isso será um aparelho comum a todos os cidadãos. E as emissoras de rádio AM só vão encontrar uma alternativa no radiojornalismo. Ou elas farão o radiojornalismo, ou tentarão concorrer com elas mesmas. Imagine a Rádio Guarujá, AM e onda curta, fazendo o mesmo rádio, transmitindo música o dia inteiro, que a Rádio Guarujá FM. Então estará concorrendo com ela mesma. Continuar cumprindo com a sua finalidade de transmitir música selecionada. E as emissoras AM terão que partir obrigatoriamente para um trabalho mais sério, mais de serviço comunitário, de serviço público através do radiojornalismo. Parece que elas não acordaram bem para isso ainda, né? Que, em vez de... Eu acho que o que ocorreu foi o contrário, né? Em Santa Catarina houve uma regressão. Não houve progresso, houve uma regressão. Algumas emissoras de São Paulo e Rio de Janeiro já atentaram para esse detalhe. Há emissoras no Rio que fazem um trabalho de radiojornalismo, de prestação de serviço, de rádio e prestação de serviço. Em Florianópolis, se ocorrer um incêndio, um grande incêndio, às 9 da noite, num sábado, é muito provável que uma emissora de televisão dê primeiro que uma emissora de rádio. E também será provável que o jornal do dia seguinte traga matéria
para que a emissora de rádio transmita. Esse é o papel que o rádio não devia ter. O rádio deveria ser tão ágil quanto o fato, ou quase. Então, esse é um exemplo que eu cito para dizer que o radiojornalismo está praticamente esquecido. O que se faz é o cumprimento da legislação. Da legislação. Há uma legislação que diz, um artigo de lei que diz que as emissoras de rádio deverão transmitir durante o seu dia normal de trabalho, de atividade, tantos minutos de noticiário ao vivo. Considerado programação ao vivo. Mas nesse volume grande, ao que me consta, também estão incluídos a Voz do Brasil, como programação ao vivo. Isso me surpreende, porque então a emissora, por exemplo, na região da Grande Florianópolis, há uma emissora, prefiro não citar o nome, que transmite uma notícia gravada por hora e está cumprindo a legislação. Evidente que não... social e cultural, essa história que não vence por tempo, né? O tipo da coisa que não... Essa talvez não tenha nem condição de dizer que está pegando fogo no seu próprio prédio. Isso aí. Tem mais alguma coisa que eu não te perguntei, assim, que poderia me esclarecer sobre esse período de rádio, Eu acredito que eu teria que acrescentar aqui, manifestar a esperança de que os nossos empresários de rádio acordem para a importância que tem o rádio na comunidade. O rádio possibilita estar presente em qualquer lugar, a qualquer instante. Mas é preciso que as emissoras AM encontrem meios para colocar em funcionamento uma equipe que trabalhe no setor de radiojornalismo com a mesma criatividade dos programas de disc-jockey, programas voltados para atendimento do ouvinte. Acho que o radiojornalismo é o futuro do rádio. Fora disso, não há possibilidade futura para o rádio, não só em Santa Catarina, como em outros pontos do país.